meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Principalmente porque hoje a gente está iniciando mais uma aula de ciências e pelo menos para mim é sempre um enorme prazer estar fazendo essas aulas de ciência aqui com vocês, porque é o momento da gente conhecer um pouco mais, né, sobre os nossos conteúdos, sobre o nosso mundo que está ao nosso redor e desse modo a gente obter ainda mais aprendizado. E além do mais, é um momento onde a gente pode se encontrar, mesmo de forma virtualmente. A tia sente a energia de vocês chegando até aqui, sente a presença de cada um de vocês aí do outro lado da telinha, assim como eu espero que vocês sintam esse sentimento de saudade, esse sentimento de felicidade de estar com vocês aqui hoje, tá bom? A princípio, na nossa aula de hoje, a gente vai estar fazendo a correção da nossa atividade, que foi na semana passada para casa. E antes da gente entrar na nossa atividade, a tia queria fazer só uma pequena recapitulação, tá bom? Na semana passada, a gente viu sobre os dois movimentos mais importantes que o nosso planeta Terra faz, que é o movimento 1, chamado de movimento de rotação, que é aquele movimento onde o planeta Terra ele vai fazer um giro em torno de si mesmo. Durante esse movimento, o planeta Terra ele vai fazer um giro sobre a sua própria circunferência em um período de 24 horas, dando assim a origem dos dias e das noites, que é a principal consequência desse tipo de movimento. Além do movimento conhecido como movimento de rotação, a gente viu também que o planeta Terra ele vai fazer um movimento conhecido como movimento de translação. O movimento de translação, que tem esse nomezão bem grandão, que às vezes você fala assim, meu Deus, de onde foi que a tia tirou isso? Na realidade, o movimento de translação, ele é o segundo movimento, digamos assim, para não confundir muito a cabecinha de vocês, que o nosso planeta Terra faz. E esse movimento, ele está diretamente relacionado com o giro, né, que o nosso planeta Terra faz em torno do nosso astro Sol. A Terra ela gira em torno do Sol em um período de 365 dias e 6 horas, e desse modo dá-se origem às estações do ano e a passagem também de um ano para o ano. Ou seja, em ambos os movimentos, seja o movimento de rotação ou o movimento de translação, eu queria deixar bem claro para vocês que eles são os principais responsáveis pela manutenção da vida aqui no nosso planeta. Porque, de certo modo, se a gente não tivesse esse movimento de rotação, que garante que um lado do mundo seja dia e o outro seja noite, a gente teria o quê? A gente teria um mundo onde a gente iria ter uma parte dele toda e completamente sendo dia o tempo todo, enquanto a sua outra parte seria toda e completamente noite o tempo todo. O que iria fazer que em um lado do planeta a gente iria ter muita luz solar, temperaturas altas, enquanto que do outro lado a gente ia ter zero luz solar e escuridão em um local frio, desse modo tornando as condições de vida totalmente inexistentes aqui no nosso planeta Terra. Deu para refrescar, não é verdade? Todo mundo agora, acordou aí sobre os movimentos da Terra e era esse o principal objetivo inicialmente. Agora a gente vai partir para a nossa correção da atividade, mas antes da gente começar, vê aí se o seu livro está pertinho de você, assim como o seu lápis, o seu caderninho com a borracha também, tá bom? Para estar evitando de você estar levantando. E vem comigo que a gente vai corrigir agora. Essa atividade, a primeira que a gente vai estar corrigindo, é a atividade da página 119, tá bom? E a primeira questão diz o seguinte: explique que importante relação Sol e Terra estabelece que torna possível a vida em nosso planeta. Ele quer saber por que o Sol e a Terra eles têm, de certo modo, uma relação que acaba garantindo a sobrevivência aqui no nosso planeta. De modo geral, a gente falou na semana passada que a vida aqui no nosso planeta Terra ela só é possível devido à posição que a Terra ocupa no sistema solar. A Terra ela ocupa uma posição que é privilegiada, que é uma posição onde ela vai receber calor e luz de uma forma que seja essencial para que a vida aconteça. Desse modo, favorece para a existência de vida no nosso planeta, bem como também para a nossa biodiversidade. Ou seja, a gente tem uma gama enorme de espécies no nosso planeta Terra, devido principalmente a essa característica que é a posição que o nosso planeta está no sistema solar, garantindo assim uma temperatura ideal para a sobrevivência desses indivíduos. Então, se você não acertou, não fica tristinho, tá bom? Só dá uma pausa aqui, pega a sua borrachinha, corrige rapidinho e aí logo em seguida você continua a nossa aula. Vamos lá? A nossa segunda questão é uma questão bem legal.
que é onde você teria que pintar os quadrados da segunda coluna. Lembrando que a segunda coluna, a gente vai até marcar aqui com a caneta. Ai, cadê a canetinha? Aqui. A segunda coluna é essa coluna aqui, tá bom? Onde você irá marcar essa coluna, pintar, né, os quadradinhos que tem aí no seu livro, de acordo com as informações dessa coluna aqui. É como se fosse uma questão de você associar, porque você vai estar associando, levando em consideração a cor. Primeira coisa, deixa eu te dizer uma coisinha. Eu pintei aqui, né, as minhas cores nem sempre vai estar iguaizinhas aí que tá no livro de vocês. Mas a tia pintou aqui de um jeito que vai ficar bem legal de vocês compreenderem, tá bom? Então vamos lá. A primeira informação diz o seguinte: movimento realizado pela Terra quando ela gira em torno de si mesma dura 24 horas. A gente viu na semana passada e já até comentamos hoje, inclusive, que o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, ela é chamada de movimento de rotação. Então você vai pintar aí dessa corzinha, de uma corzinha roxinha, né? Onde esse movimento de rotação é um movimento que a Terra faz em torno de si mesmo. Aí você vai estar pegando o seu lápis, o seu lápisinho de cor, a sua coleção, e tá pintando de roxinho. Ou então um azulzinho, como você pode ver aí na imagem. Ou seja, você vai estar pintando esse quadradinho, a mesma cor dessa definição, onde tem a palavra rotação. A segunda alternativa diz o seguinte: o movimento da Terra em torno do Sol ocasiona, ou seja, o movimento da Terra em torno do Sol é aquele movimento conhecido como movimento de... Isso mesmo, esse aí, calma aí, não diz logo agora não. Enfim, o movimento que a Terra faz em torno do Sol, ela acaba ocasionando o que a gente conhece como estações do ano, tá bom? Então, aonde tem a palavra estações do ano, você vai estar pintando de amarelo bem bonitinho, tá ok? Que é uma das principais consequências desse tipo de movimento. O nosso terceiro quadrinho, ele fala o seguinte: movimento da Terra em torno do Sol, que dura aproximadamente um ano. O movimento que a Terra faz em torno do Sol, e que a gente acabou de falar anteriormente, que acabava ocasionando nas estações do ano, é conhecido como movimento de translação, tá bom? Aonde tiver a palavra translação, você vai estar pintando de laranja, bem bonitinho. E esse movimento ele é responsável pela presença das estações do ano. E as estações do ano, elas são extremamente importantes, porque durante cada estação do ano há uma distribuição de calor e temperatura diferente no nosso planeta Terra, garantindo assim que aqui a nossa biodiversidade ela esteja resguardada e sempre permanente. O nosso último quadradinho fala assim: a rotação é determinante para a existência. O único quadradinho que faltou foi dia e noite. E é o que está diretamente relacionado com o movimento de rotação. O movimento de rotação, na realidade, é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma. Ela dura em média 24 horas e ela vai ter como principal consequência a existência dos dias e das noites, tá bom? Se você pintou errado, pede para a mamãe a sua borrachinha aí, pede para ela apagar bem de levezinho, aí você pinta com a coleção da cor correta, tá certo? Mas deixa essa atividade aí um capricho, porque a tia gosta de ver as coisas que vocês fazem de uma forma bastante perfeita, tá bom? Então vamos lá continuar? A nossa terceira questão fala de uma coisa que todo mundo ama ver. Se não ama ver, vai amar no futuro. Calma aí que vai chegar esse momento. Que é o pôr do sol. E a questão fala o seguinte: por que ao entardecer, quando o sol se põe, não o enxergamos mais? Podemos afirmar que o sol desapareceu? Explique. Será que quando dá de tardezinha, que o sol ele simplesmente desaparece, né? Ocorre o pôr do sol, que ele some? Será que esse sol de fato ele desapareceu? O que teria acontecido? Na realidade, o que acontece é que o sol ele não desapareceu. Na realidade, o que aconteceu foi um movimento de rotação sobre o seu eixo. Quando o movimento de rotação aconteceu, o Sol, de certo modo, ele deixou de enviar luz solar para uma determinada região, enquanto passou a dar luz solar para uma região que até então não estava recebendo nenhum tipo de luz, fazendo assim com que ocorra o que a gente conhece de dia e noite. Sempre quando for de uma determinada região, por exemplo, aqui no Brasil, lá na China, por exemplo, vai ser noite, porque a gente está em lados diferentes do planeta Terra, do hemisfério, né, também, e isso acaba, de certo modo, favorecendo para que a luz solar chegue de forma diferente nesses dois países, ok?
Finalizando a primeira atividade, agora a gente vai para a nossa segunda atividade, que é a nossa atividade lá da página 147, certo? Em sala de aula, você estudou os movimentos da Terra. A gente estudou aqui em sala de aula, né? Em sala de aula virtual, mas a gente estudou tudo direitinho. E sei que vocês estão sabendo demais sobre esse conteúdo. Observe a experiência e responda o que se pede. A gente está vendo aí um rapazinho, né? Onde ele está com uma bolinha e está girando essa bolinha. De um lado da bolinha a gente tem uma vela e do outro lado a gente não tem nada. Aí aqui embaixo ainda diz mais um pouco sobre. A laranja representa a Terra e a vela o Sol, que é a única fonte de luz que a gente tem aqui. A letra A pede para você identificar o lado do planeta que representa o dia e o lado do planeta que representa a noite. Excelente, super fácil. Abaixo a gente vê aonde está o Sol. Aonde estiver o Sol está representando o dia. E aonde a gente não estiver o Sol vai estar representando a noite. Basicamente, a gente pode dizer que desse lado onde o menino está, desse lado do garoto, é o que seria o local que está sendo representado, ou seja, o lado que está sendo representado pela noite, uma vez que a gente não vai estar recebendo luz solar desse lado. Enquanto do lado onde a minha vela vai estar, a gente vai estar o quê? Tendo a representação do dia, né? Uma vez que essa vela ela vai estar enviando luz solar para esse lado do planetinha Terra, desse modo fazendo com que o dia ele apareça, tá certo? Então corrige aí se você não acertou, não fica tristinho, dá um pause aí, já você continua. Aí tem certinho, ó, você vai botar o nome dia do lado onde tem a vela e noite do outro lado. Continuando ainda na primeira questão, a letra B diz o seguinte: esta experiência está mostrando o movimento de... Como a gente pode ver, a gente estudou dois movimentos, que foi o movimento de rotação e o movimento de translação. Essa experiência, a gente está vendo que o menino está girando a bolinha. Ele está girando a bolinha sobre ela mesma, o canudinho, não é verdade? E isso acontece, e se a laranja está representando a Terra, isso quer dizer que esse movimento que o menino está representando através da experiência é o movimento de rotação da Terra, tá certo? E aí a letra C vem falando ainda sobre esse movimento. Vamos ler? Diz o seguinte: esse movimento é o tempo que ele leva, 24 horas para acontecer, para se completar, e a principal consequência origina os dias, né, no caso, e as noites, como a gente já viu, que são as duas principais consequências do movimento de rotação do nosso planeta Terra, tá certo? Ou seja, para ninguém esquecer, o planeta Terra ele faz movimento de rotação, que é o movimento sobre ele mesmo, sobre o seu próprio eixo, e esse movimento leva 24 horas para acontecer e origina os dias e as noites. Aqui a gente tem a segunda imagem e a gente pode perceber o quê? Que mudou um pouco. Agora o menino tá girando o canudo com a laranja em torno da vela, que é muito parecido também com o movimento que o planeta Terra faz. Vamos lá? A letra A diz assim: nesse outro desenho, a Terra laranja está realizando o movimento de... Pelo jeito que está ocorrendo, a Terra está realizando aqui o movimento de translação, onde ela está girando em torno da vela, que aqui está representando o nosso amigo Sol. Na letra B ainda fala sobre esse movimento e diz o seguinte: nesse movimento, a Terra leva um ano, ou 365 dias e 6 horas, dando origem, a principal consequência dela é as estações do ano, que no caso são 4, tá bom? Então, corrija aí direitinho a sua atividade, deixa bem bonitinho para que você tenha um excelente conteúdo para estudar para a sua atividade avaliativa. Agora, lá na página 148, a gente vai ter a nossa última questão que fala um pouco sobre a bússola. E aí ela começa com um textinho. Vamos ler todo mundo junto? A bússola é o instrumento de orientação mais usado. Ela tem uma agulha imantada que aponta sempre para a direção norte. A bússola é muito usada pelos navegantes e aviadores. E, inclusive, a bússola é um dos instrumentos de orientações mais antigos que existe no planeta Terra. Vamos logo aqui para a letra A. Durante o dia, nos orientamos ou seja, durante o dia dá para a gente se orientar pelo Sol, né? Pelas sombras que esse Sol acaba produzindo nos objetos e nos materiais. Ou pela bússola, que é esse instrumento que a gente acabou de conversar agora há pouco, certo? A letra B, ela diz o seguinte: durante a noite nos orientamos pela bússola ou pela
À noite, a gente já tem um outro astro, que no caso vai ser as estrelas, né? As constelações, elas ajudaram e ajudam até os dias atuais os navegantes estarem se localizando em um determinado ambiente para que eles possam seguir viagem. A letra C, ela inicia. O Sol nasce no... O Sol sempre vai nascer do lado leste do nosso planetinha, tá bom? Basta você se situar, acordar de manhãzinha cedo que você vai conseguir observar isso. E ele sempre vai se pôr no lado oeste, ou seja, ele vai sempre se pôr no final do dia do lado contrário do qual ele nasceu, tá certo? A letra B diz o seguinte: o mais importante, mais usado instrumento de orientação é a bússola, né? É um dos mais importantes e também um dos mais antigos e mais utilizados pelos navegantes, pelas pessoas de forma geral. A gente ainda tem a letra E e a F para a gente finalizar essa questão. E aqui a gente tem um exemplozinho de como você saber onde é o leste e o oeste, para você saber onde que o seu sol vai nascer e onde ele vai se pôr. Vocês podem, inclusive, estar pedindo a orientação do papai e da mamãe estar fazendo esse joguinho, né, de abrir os braços aí para tentar se localizar. Nascente é o mesmo que, quando a gente fala em nascente, a gente está falando da mesma coisa de lado leste, tá bom? Que é do lado que o sol nasce, por isso que recebe esse nome de nascente. E poente é o mesmo que, o poente vai ser o mesmo que o lado oeste, porque é o lado que o sol se põe, basta você lembrar. Nascente, sol nasce, lado leste. Poente, sol se põe, lado oeste. A letra F. Com o braço direito estendido para o lugar onde o sol nasce, encontramos o leste, não é verdade? Enquanto que à esquerda ou o oeste, que aqui você consegue ver direitinho, que do lado direito a gente encontra o leste, enquanto que do lado esquerdo a gente encontra o oeste. Enquanto que na nossa frente a gente sempre vai encontrar o lado norte das coisas e atrás o lado sul, tá certo? Gente, se vocês não conseguiram corrigir a nossa atividade ou acertar todas as questões, corrige aí rapidinho, dá uma pausa, tá bom? Porque agora a gente vai começar a ver um pouco sobre o nosso outro conteúdo que a gente vai começar a trabalhar sobre ele, que é sobre o solo. De forma geral, o solo ele é extremamente importante e ele é a camada superficial que os seres humanos realizam a maioria de suas atividades. Dentre essas atividades, a gente realiza a atividade de plantar as coisas, de construir as nossas casas, de criar os nossos animais, de caminhar. É basicamente onde a gente vive, né? E esse solo, ele não serve somente para nós seres humanos. De forma geral, ele é um recurso da natureza que também serve para os vegetais, que é um outro tipo de organismo que vive aqui bem pertinho da gente, para que esses vegetais eles consigam obter água a partir das raízes. Ou seja, acredito que todo mundo já deve ter visto em casa, né, alguma plantinha e já deve ter visto que essas plantinhas têm raízes. Essas raízes elas têm contato direto com o solo e retiram desse solo a água necessária para que elas façam um processo conhecido como processo de fotossíntese. E esse processo vai ajudar a planta a crescer muito, 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 muito. Até quando chegar o momento que ela vai se tornar uma plantinha adulta, e aí ela vai conseguir colocar flores belíssimas e frutos também maravilhosos, né? Além de retirar água do meu solo, a minha plantinha também utiliza esse solo para estar retirando dele sais minerais, que esses sais minerais ajudam também ela a crescer e desse modo ficar extremamente belíssima, né? E grande para a gente, sei lá, utilizar para uma sombra ou então para outras finalidades, tá certo? Além do mais, o solo também é extremamente importante para os demais animais, principalmente os animais silvestres, porque muitos animais, até como nós homens, porque lembrando que nós homens fazemos parte do reino animal, nós utilizamos esse solo para a gente viver, para a gente construir a nossa casa, para a gente construir os prédios onde a gente trabalha, os parques onde vocês se divertem. Mas além de nós homens utilizar esses locais para viver, os outros animais do reino animal também utilizam. Alguns deles utilizam o solo na sua parte superficial, como é o caso de nós, os cachorros, os gatos, mas existem animais que vão utilizar o fundo do solo, ou seja, vão utilizar a superfície um pouco mais abaixo do que a gente encontra lá do solo, para estar construindo as suas tocas, ou seja, as suas casas, como é o caso de algumas espécies de tatus.
No meu caso aqui, o tatu canastra, né, que é um tatu que geralmente ele faz escavações, e cava, e constrói a sua toca lá debaixo do solo, para assim ele estar conseguindo fazer os seus processos, onde vai garantir a vida dele. De modo geral, o solo ele é extremamente importante, porque é dele onde o ser humano realiza diferentes atividades essas, inclusive, que garantem a manutenção da nossa vida. É no solo onde a gente faz o plantio dos vegetais, é no solo onde a gente faz a criação dos nossos animais. Animais esses como o gado e também a parte do frigorífico, que inclui aí as galinhas, né? Que são muito utilizados no processo da nossa alimentação. Além do mais, esse solo, muitas vezes, ele não é cuidado pelo ser humano de uma forma correta. Por isso que é sempre necessário, e a gente vai conhecer nas próximas aulas, que a gente tenha um cuidado especial com o nosso solo. Porque se a gente não cuidar dele direitinho, ele vai sofrer bastante e ele vai deixar, infelizmente, de cumprir o seu papel com bastante eficácia do jeito que ele cumpre nos dias atuais, tá certo? Então, já fica plantada a sementinha aí no solo da sua mente, tá bom? Que é para você cuidar do solo direitinho, porque a partir de agora a gente vai passar a ver o quanto ele é importante. Gente, de modo geral, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham matado um pouquinho, né? Que eu acredito que está muito da saudade que estão das nossas aulas presenciais. Espero que estejam com saudade de mim também, porque eu tô morrendo de saudade de vocês. Espero que o sentimento seja recíproco. E na próxima semana a gente está aqui de volta, tá bom? Para a gente ver mais um pouco sobre ciência, para a gente aprender um pouco mais sobre ciências e assim a gente se tornar seres humanos cada vez mais conscientes que o mundo é nosso, mas ele também faz parte do mundo de outros animais, de outros vegetais que necessitam desse mundo também para sobreviver. Mil beijões no coração de vocês e até a próxima semana.